quero começar esse vídeo fazendo um elogio a Bolsonaro. É o quê? O poder não modificou a sua cabeça. Ele continua sendo a mesma pessoa que ele era antes de ser o presidente. Continua sem saber nada de política e economia, um grosseirão, um mentiroso, um homem que protege a família, mas é a família dele. E que ele teve todo o apoio da elite e que ele ia favorecer a elite? Ai não, Jota, eu sou pobre, eu também apoiei Bolsonaro. Não, filho, você que ficou no cercadinho gritando mito é uma coisa. A elite que financiou as coisas é outra. E agora eu vou dizer pra vocês, uma coisa muito importante pra elite e pro mercado financeiro se chama terra. Não me diga. Terra pra plantar, terra pra criar gado. Bolsonaro não é... E o Brasil tem um território muito grande e muito rico em terra. Só que essas terras não é só solo, meu filho. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo. Temos Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, os Pampas. Quer dizer, são regiões diferentes com biomas diferentes, ricos em animais, plantas, águas, solo, minerais. E a ciência no passado já provou a importância de preservar o meio ambiente para a saúde do planeta, para a sustentabilidade de uma sociedade, para proteger nossos recursos naturais e não deixar que falte para as gerações futuras. E foi assim que em 5 de junho de 1972, na Suécia, tinha que ser na Suécia, né? Rolou um encontro das Nações Unidas, uma conferência que deixou esse dia como Dia Mundial de Proteção ao Meio Ambiente. Foram discutidas ações relacionadas à preservação do meio ambiente, projetos que sensibilizam a população com relação à importância da preservação do meio ambiente. E quem tava lá nessa reunião, gente, não era o tiozinho do mercadinho, não. Não era aquele tiozinho dono do estacionamento, aquele tiozinho com a blusa do Brasil, dono do churrasquinho, aquela tiazinha que é dona daquela escolinha. Porque esse povo se acha os empresários, né? Eles acham que fazem parte da elite brasileira. Parece verídico. Agora, adivinha quando essas práticas de preservação começou a rolar aqui no Brasil? Meu filho, lá na década de 30, na época de Getúlio Vargas, o grande estadista. Veja aí que foi bem antes de 1972. Sob o comando de Getúlio Vargas, em 1934 foi promulgada, quer dizer, tornada pública, a terceira Constituição brasileira. E dentre as coisas maravilhosas dessa Constituição, tínhamos o primeiro Código Florestal brasileiro, que veio regulamentar o uso da terra no sentido de preservar o meio natural. E depois de Getúlio Vargas, a gente só foi ter alguma coisa com relação a proteger o meio ambiente depois da Conferência das Nações Unidas de 72. E aí foi em governo militar que o Brasil retomou as ações direcionadas ao meio ambiente. Aí criou o SEMA, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, em 73. Nos anos 80 foi criado o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Mas aí, em 1988, durante o governo de José Sarney, foi criada a Constituição Federal, que é válida até hoje. E temos o artigo 225 que diz: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Muito boa nossa Constituição Federal, né? Só que em 2010, com a evolução do comércio, da agricultura e das exportações, os grandes latifundiários pressionaram o governo de PT e houve um retrocesso na legislação brasileira com relação ao meio ambiente. Fizeram um novo Código Florestal. E aí, meu filho, houve uma redução das APPs, áreas de proteção ambiental, e a anistia, quer dizer, perdão, dos crimes praticados pelos latifundiários.
Pelo amor de Deus, cara. Como eu já disse, a gente tá aqui para falar a verdade, não importa partido. E aí, meu filho, depois de 2010, esses grandes proprietários de terra estavam só esperando aparecer alguém que abrisse a porteira para esses crimes ambientais. Afinal, esses empresários querem cada vez mais, querem mais terra, querem plantar mais, querem criar mais boi. Aí aparece um candidato em 2018 e fala o seguinte: fala aí, bobo! Nacionais e essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento. Até para derrubar uma árvore que já morreu, leva 10 anos. Você quer fazer uma pequena central hidrelétrica, é quase impossível. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA, prejudicando quem quer produzir. Aí, menino, foi perfeito. O Bolsonaro teve o apoio de todos os ruralistas e latifundiários do Brasil. E o Brasil tá como agora? A cidade em chamas. A cidade em chamas. Começou logo em 2019, no primeiro ano de governo de Bolsonaro, cheio de tragédias ecológicas, de crime ecológico, o rompimento da barragem em Brumadinho, as queimadas na Amazônia e o misterioso vazamento de óleo do Nordeste. Ah, Jota, que culpa o presidente tem de ter acontecido esses desastres naturais? Naturais? Naturais não, meu amigo, criminosos! A culpa desses crimes ambientais é justamente porque a gente não tem uma fiscalização xiita. Óbvio. Quanto mais abrir as porteiras da legislação brasileira, mais crimes ambientais vão acontecer. E facilita porque todos esses criminosos sabem que se acontecer alguma investigação, eles vão sair impunes. Lembram daquela gravação da reunião ministerial, a reunião dos horrores? E é porque a gente viu só uma. Essa reunião ministerial é os bastidores do que Bolsonaro e os seus ministros querem fazer do Brasil. É o quê? Naquela reunião, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, fala na cara de madeira que deve aproveitar esse momento que a atenção da imprensa está direcionada para o Covid. E aí não vão dar atenção para qualquer aberração que eles fizerem. Era para aproveitar aquele momento para passar as reformas de desregulamentação e simplificação das leis ambientais. Aí ele diz, vamos passando a boiada e mudando todas as regras. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Então, meu filho, por tudo que foi dito até aqui, você não precisa ter entrado na universidade para entender que o atual governo é responsável por tudo que está acontecendo na nossa fauna e na nossa flora. Ao mesmo tempo que defende projetos de leis para abrir as porteiras da nossa legislação ambiental, há toda uma burocracia e má vontade para fiscalizar e investigar crimes ambientais, junto com nenhum interesse para combater os desastres precocemente. Tem que ter pressão de ONGs, da imprensa, de instituições de proteção ambiental, tem que ter pressão internacional para aí o presidente pensar em fazer alguma coisa. E quando ele pensa em fazer alguma coisa, o desastre já foi grande. Aí quando vai se apresentar na Assembleia da ONU em 2020, faz igual o que ele fez em 2019. Espalha informações falsas. No popular, mentir. A agência de checagem de fatos identificou pelo menos 7 declarações falsas do discurso de Bolsonaro na ONU. A maioria das mentiras era exatamente sobre aquilo que interessava ao mundo, que é o meio ambiente. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Isso é uma tremenda mentira. Desde que Bolsonaro assumiu, o IBAMA diminuiu seu número de autuações em 34%.
A fiscalização tá de portas abertas, correndo é frouxo. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. E aí, de quem é a culpa das queimadas no Brasil? É do caboclo e do índio. Gente, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra um imperador romano que governou em 54 da era cristã. E o nome dele era Nero. E por enquanto Roma pegava fogo por 6 dias, Nero tocava uma música que se chamava Um Lamento pela Queda de Troia. Ele tocava numa lira. E quando os romanos foram até Nero exigindo justiça pelo incêndio, porque para os romanos aquele incêndio tinha sido criminoso, Nero rapidamente encontrou alguém para culpar. Ele colocou a culpa nos cristãos. Ele não gostava dos cristãos porque os cristãos não queriam adorar o seu Deus. Os cristãos pregavam que só existia um Deus. E olha a safadeza, Nero também aproveitou que os cristãos saíam distribuindo panfletos que dizia que Roma ia queimar no fogo do inferno por adorar vários deuses. Aí Nero disse, tá vendo aí, ó, como eles já queriam tocar fogo em Roma? Aqui no Brasil, Bolsonaro colocou a culpa no caboclo e no índio. Antes tinha sido um meninozinho com a bicicleta lá na Amazônia tocando fogo. Ei, agora deixa eu contar um babado pra vocês. Fica só entre nós. Parte do fogo que tá devastando o Pantanal mato-grossense teve origem em fazendas pecuaristas que vendem gado para o grupo Amage, que é do ex-ministro e ex-senador Blairo Maggi, e para o grupo Bom Futuro, que é considerado o maior produtor de soja do mundo. Esses dois grupos empresariais são fornecedores das gigantes multinacionais JBS, Marfrig e Minerva. E aqui não tem negócio de fake news não, menino. Esse levantamento foram baseados nas análises de dados de cruzamento dos focos de calor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e imagem dos satélites Sentinel-2 e o Planet, e com o mapeamento das áreas atingidas pelo incêndio feito pela NASA. Então, né, meu filho, é mais fácil acreditar que foi o caboclo, que foi o índio, sem nenhuma prova, sem nenhuma investigação, só no achismo. Mas achismo não é ciência. E só pra finalizar, a gente sabe que tem artistas que defendem as políticas ambientais de Bolsonaro, né? Pois é, assim como eles julgam besteira cuidar desse negócio de meio ambiente, que é frescura. E dentre esses artistas estão principalmente cantores sertanejos e apresentadores de televisão. E aqui eu quero dar o destaque para um apresentador de televisão, o tal Carlos Massa. Para quem não sabe quem é o Ratinho. É o quê? E por coincidência, em 2006 o homem já tinha 19 fazendas no Paraná e no Mato Grosso do Sul. E somando as terras dava 26 mil hectares. E hoje, em 2020, a maior fazenda que existe em Acre é de Ratinho, que contém 200 mil hectares de floresta. E é por isso que o Ratinho protege Bolsonaro, chama Bolsonaro para dar entrevista no seu programa e faz declarações absurdas como essa. Pra que o hipopótamo? Fala bem, pra que serve o hipopótamo? Pra comer não serve. Quem que come hipopótamo? Só o outro hipopótamo. Rinoceronte, que bate aquele chifrão, pra quê? Não ara a terra? Qual a necessidade? É impressionante. Aquele mico-leão dourado, eles pegavam helicóptero, pegavam um mico-leão dourado e levam o miquinho pra lá, e levam o miquinho pra cá. Se morresse tudo quanto é mico e leão dourado, o que ia mudar pra nós? Nada! Agora, eu que pergunto, Ratinho, se acabasse seu programa, que diferença ia fazer para a sociedade brasileira? Um programa que expõe e ridiculariza as pessoas, que não tem nenhum tipo de informação ou cultura que se aproveite, que sobrevive de sensacionalismo e da fragilidade dos mais pobres. Um apresentador que é mais um tiozinho sem conhecimento, se apresentando e encantando um público também sem conhecimento. A diferença é que ele é rico, é da elite brasileira, e o público não. Chega!
Senhor Ratinho, antes de falar besteira, vai estudar e entender de ecologia, de nicho ecológico, de bioma, de ecossistemas, relações intraespecíficas e interespecíficas. Se o senhor quiser, me chame para seu programa, que eu dou uma aula grátis para você e para o seu público. O que não pode é o senhor dizer um absurdo que um tipo de espécie de animal não serve, não faz falta. Ratinho, nenhum animal está no planeta por acaso. Todos têm seu valor e sua importância no equilíbrio da natureza. Sabe uma bactéria? Um ser microscópico que pode causar doenças. Se todas as bactérias do planeta morressem hoje e acabassem, sumissem, a vida na Terra também acabaria. E olha que é um ser pequenininho que ninguém vê, que causa algumas doenças. Mas elas estão aí no seu corpo para ajudar na sua digestão. Os próprios seres ruminantes, o gado, precisa dela para se alimentar. Elas fertilizam o solo, participando diretamente do ciclo do nitrogênio. São produtoras de álcool, de bebidas fermentadas. Só para acabar, se não fosse o aparecimento dessas bactérias na Terra em estruturas que a gente chama de estromatólitos, não haveria oxigênio no planeta Terra. Então, senhor roedor, se o senhor achou muito complicado o que eu falei, assista pelo menos o Rei Leão. Então, gostou desse vídeo e gostaria que a gente fizesse mais vídeos nesse formato divertido e numa linguagem que todo mundo pode entender? Vem se juntar à nossa família, apoiando os nossos projetos, com o objetivo de levar educação, cultura e informação de qualidade para todo o Brasil. E você pode contribuir com o que quiser e puder. Para ser apoiador no Facebook, basta vir aqui na página e clicar nesse botão. Também pode clicar no link da nossa plataforma Apoia-se, ou você pode fazer uma doação usando simplesmente seu PicPay. Gente, todos os links para você ajudar a levar educação e informação de qualidade para todo o Brasil vão aparecer ou aqui em cima ou aqui embaixo. Chega de ignorância, fanatismo e tirania. Só o amor e a educação podem transformar o Brasil.